Brasil quis se fazer uma coisa que misturasse a parte boa das duas engines diferentes. Então se criou o padrão brasileiro com a tecnologia NCF, que é uma tecnologia inovadora, exclusivamente brasileira, criada dentro do Brasil, usando como um arcabouço, uma linguagem de script que adiciona-se ao documento NCF, o Lua, que é uma linguagem que a gente tem que realmente reconhecer o sucesso do Lua no mundo inteiro. Né? O Lua é um sucesso no mundo inteiro. Assim, antes de eu conhecer, eu tinha muitas dúvidas, eu pessoalmente tinha muitas dúvidas. É engraçado, eu e meu time, né? Que a gente, quando começou a desenvolver o nosso Midor, estou falando assim até um depoimento bem claro e bem sincero para a maioria dos desenvolvedores que vão entender. Quando a gente começou a desenvolver o Midor, a gente olhou e se perguntou: para que o NCL Lua? A gente não entendeu. Java, claro, para a gente era óbvio. Nós éramos técnicos, experiência de anos e anos trabalhando com Java. O Java é óbvio, então para que é o Java? Então, basta o Java. Para que o NCL e o Lua? O NCL e o Lua, na verdade, se tornaram, né, o que são hoje em dia dentro do padrão, né, devido ao esforço da Academia Brasileira, devido ao esforço dos pesquisadores, né, da PUC, da UFPB e de outros lugares. E dentro desse arcabouço todo está essa gema que é a linguagem Lua. Realmente, hoje em dia, os nossos desenvolvedores, nosso time interno, tira o chapéu para o Lua. Realmente, tira o chapéu para o Lua. Se vocês entrarem no Google, uma coisa bem simples, e pesquisarem empresas que usam o Lua hoje em dia, vocês vão ver empresas no mundo todo, em diversos segmentos, no mundo todo. Mas nós temos o Java do outro lado. Né? E o Java do outro lado, hoje em dia, é baseado dentro da especificação Java DTV. Até janeiro de 2008, a gente tinha uma especificação original do Ginga-J que era baseado no GEM. O GEM é o núcleo do Midor europeu chamado MHP. Né? O GEM é um caso razoável de sucesso no resto do mundo, mas hoje em dia, muito especificamente por causa do Blu-ray. A gente não pode dizer assim, com toda sinceridade, que o MHP e o GEM são um sucesso de Midor na Europa. Não é a nossa informação, não é o que a gente vê. Mas o GEM pode ser considerado um sucesso, sim, hoje, mas mais quase que exclusivamente por causa do Blu-ray. Tá? Essa é a nossa opinião. Agora, havia um certo pequeno problema aí. Custo. E eu estou falando de custo de royalties pelo uso da especificação do GEM. Todos vocês sabem que a especificação do J2 é livre, é open source. Mas o GEM, embora use partes, né, de API Java que são livres, ele tinha uma série de pacotes, uma série de APIs que tem patentes de vários grupos, várias empresas, vários grupos globais. E esse patent pool formado em torno do GEM cobrava royalties de radiodifusores e de fabricantes que quisessem embarcar um produto que fosse baseado nessa especificação. Então, isso foi considerado um problema seríssimo pelo Brasil, pelo Fórum SDPVD. Então, foi formado, né, nessa data, no Fórum, um grupo de diversos segmentos diferentes do módulo de mercado, para ver questões de mercado, do módulo de propriedade intelectual, do módulo técnico, para discutir uma alternativa à versão do Ginga-J que estava sendo proposta. E o que aconteceu? Aconteceu uma aproximação entre o Fórum e a SAM, muito incentivada pelo próprio governo brasileiro, que resultou na assinatura de um memorando de entendimento em janeiro de 2008. E depois disso houveram vários contatos entre a SAM e o Fórum até a assinatura de um contrato legal, né, entre os representantes do Fórum e os representantes da SAM para a construção de uma especificação
funcionalmente equivalente ao GEM e que fosse royalty free, e cuja propriedade fosse da SAM e do Fórum Brasileiro. Como o Jens disse, né, a evolução dessa especificação não está na mão de europeus, japoneses, americanos, não. Está na mão do Fórum Brasileiro de Televisão Digital, está na mão do grupo de brasileiros que está aí implantando a televisão digital. Então, a gente não depende mais de outros evoluir especificações. Evoluir, porque eu digo para vocês, dentro do GEM existem pacotes que estão mortos há mais de 5 anos. O RAV, por exemplo, pior ainda do DAVIC, né, que é um pacote usado como cerne dentro do GEM, e esses pacotes não têm suporte nem são atualizados há anos. Simplesmente não existe. Você vai procurar quem suporta essas especificações. Não existe. Não existe. Simplesmente não existe. Então, com essa missão de criar uma especificação funcionalmente equivalente ao GEM e livre de royalties, criou-se esse grupo chamado Comissão GINGAJ dentro do fórum e trabalhou junto com o grupo da SAM, lá da Alemanha, que o Jens é um dos arquitetos líderes desse grupo, e a gente, né, com esse trabalho enorme que foi, a gente conseguiu criar essa especificação, o Java DTV, em tempo recorde. A gente desenvolveu essa especificação e criou ela, publicou ela, a versão 1.0 da especificação, em dezembro do ano passado. Né? Hoje a gente começa a ver que ela tem esse potencial internacional. Representa uma avenida de convergência tecnológica. Um dos pontos chaves da especificação do Java DTV que vocês já ouviram e vão ouvir mais é um toolkit chamado Luit. Esse toolkit foi criado dentro do ambiente de celular, mas foi criado também com o intuito de ser usado em televisão digital pela equipe que criou, a equipe da SAM lá em Israel. Então, o uso do Luit, por exemplo, na especificação Java DTV é um caminho claro, uma avenida clara de convergência com o mundo dos celulares. Clara. É uma coisa assim que certamente vai haver um potencial muito grande de convergência do uso do Luit em celulares com o uso do Luit na televisão digital. Tá? Mais ainda, mesmo não sendo mais baseada no GEM, essa especificação nova do Java DTV tem partes que continuam sendo interoperáveis com o GEM, com Blu-ray ou com quaisquer outros ambientes onde o GEM é usado. Porque tem várias partes no GEM, como eu citei antes, o Java TV, o JMF, né, que são similares, né, equivalentes às partes que existem dentro do Java DTV. Então, existe um potencial de interoperabilidade em determinado nível, não é uma interoperabilidade completa, você não vai pegar uma aplicação GEM e rodar no Java DTV e nem o contrário, mas existe uma certa interoperabilidade. Se você fizer 80% da sua aplicação com Java TV e JMF, se você quiser portar isso para um ambiente europeu, você vai reescrever 20% da aplicação. Tá certo? Então, há ainda um nível de interoperabilidade. Né? E agora, nesse mês de maio de 2009, vai haver, agora foi aprovado a especificação do GINGAJ com o Java DTV oficialmente pelo fórum. Essa notícia saiu aí há 2 dias, tá? Na imprensa, já está publicado, já é oficial. O Fórum Brasileiro SBTVT escolheu como especificação do MIDRO brasileiro o GINGAJ baseado no Java DTV. E agora, dentro dos próximos dias, essa especificação vai passar por um processo de consulta nacional via a BNT. Tá? Então, resumidamente falando, esse é um histórico do Java DTV.